Bom dia, povo lindo. Se você responder é porque você reconhece que você é lindo. Não é verdade? Aí o amém diminuiu? Está com medo de parecer soberbo? Relaxa, você é lindo. Bom dia, povo lindo. Glória a Deus, a revelação está vindo. Você sabe que eu gosto da gente, né? Deus é bom em nos ter dado uns aos outros. Amados irmãos, abra sua Bíblia rapidamente, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo faz aqui duas afirmações que se completam e eu quero, antes de começar a pregar a palavra tema desta manhã, eu quero te lembrar isso aqui. Diz em 1 Coríntios 2, verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Outra vez vou ler. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Verso 6 em diante: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Primeiro, lemos que o apóstolo Paulo tomou uma decisão, ainda que ele era muito conhecedor, muito culto, com relação a aspectos culturais da época, mas principalmente com relação à lei de Deus, sendo ele um fariseu, um zeloso pela palavra de Deus conhecida até então. Ele toma uma decisão chocante, e a decisão dele foi: eu decidi nada saber entre vocês, senão uma coisa só, Jesus Cristo e este crucificado. E aí ele fala desse saber. Ele toma a decisão de focar o ministério dele em Jesus Cristo e na cruz de Cristo, ministério dele entre os coríntios. E aí ele fala sobre esta sabedoria, e esta sabedoria, segundo ele, é uma sabedoria muito acima do que a sabedoria conhecida pelos homens. Só pode ser conhecida por revelação de Deus. E aí ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui ele se refere à revelação de Cristo e da cruz de Cristo, é o assunto que ele está falando aqui. Ele dá uma notícia que parece ruim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Então ele está falando que tem um saber a respeito de Jesus Cristo e a cruz de Cristo que não foi conhecido a partir do intelecto humano. Mas ele avisa no verso seguinte: ufa, mas Deus não o revelou pelo seu Espírito. Nós temos ouvido muito o Senhor falar conosco aqui sobre o que realmente aconteceu na cruz. E eu creio que o Senhor tem nos revelado pelo seu Espírito o que aconteceu ali. Aliás, parêntese, eu quero animar você a ir no encontro chamado Encontro de 3 dias na presença de Jesus, porque é um encontro completamente focado na cruz de Cristo. Você, nesse encontro, vai conhecer o que acontecia antes da cruz, o que aconteceu durante a cruz e como se vive depois da cruz. Então é um encontro delicioso. Amém? Só gente bonita vai lá. Então eu quero nesta manhã colocar uma cena
da cruz diante de nós outra vez. Mas nessa expectativa de que o Espírito Santo nos faça ver. Posso orar? Senhor, cumpra essa palavra agora de manhã aqui, um pouco mais na vida da gente. Aquilo que a gente não viu, aquilo que a gente ainda não ouviu e que ainda não penetrou em nosso coração, revela-nos pelo Espírito. Revela-nos pelo Espírito, para a gente pegar na hora da revelação e guardar bem firme dentro da gente. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso fazer, ninguém pode fazer, mas o Espírito Santo pode fazer. Amém? Agora, volte sua Bíblia para Gênesis capítulo 22. Opa, vamos falar da cruz e vamos a Gênesis? Ok, sim, nós vamos a Gênesis. Gênesis capítulo 22. Faço questão de ler com você, porque eu não quero citar o texto errando algum detalhe. Gênesis 22, verso 1 em diante diz, quem achou, diga amém. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, detalhes importantes no texto, toma teu filho, teu o quê? Único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Opa, vou repetir. Abraão foi, como começa o verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, você pode responder comigo aí, o restante do texto, ler comigo? Que respondeu Abraão? Deus proverá. Para quem? Para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que história maravilhosa. Vamos lembrar que Abraão é pai. A promessa de Deus, inclusive, está relacionada à identidade dele, de Abraão ser pai de muitas nações. Essa promessa só se cumpriria se ele tivesse um filho. Ele não tinha, porque Sara era estéril. Deus resolveu o problema de Sara, lhe deu Isaque. E agora Deus pega Isaque como uma prova para Abraão e diz, Abraão, vai lá e sacrifica Isaque, mata teu filho, e com riqueza de detalhes,
Deus fala: o filho que você ama, que é único e que você vai sacrificar para mim. Eu imagino que Abraão tenha ficado um pouco surpreendido com aquele pedido. Mas em nenhum momento está na Escritura que Abraão titubeou diante daquela ordem de Deus. Ele foi, preparou tudo e ofereceu. A gente compreende isso melhor, porque que Abraão não titubeou, lendo Hebreus. Não precisa abrir, só escute. Hebreus 11:17 diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Por que Abraão foi sem titubear? Segundo Hebreus, ele teve fé de que Deus daria um jeito. Deus providenciaria o que era necessário para que aquela obediência dele pudesse ser concretizada. Eu queria já adiantar uma coisa para você que seria a conclusão da palavra. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele também nos proveu o que precisamos para cumprir a ordem. A única coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é levantar e obedecer. Deus não espera que esteja em nós os recursos para qualquer obediência. Ele sabe que Ele é Ele é o provedor. Ele é aquele que providencia absolutamente tudo para que possamos obedecê-lo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Qualquer pai aqui vai... Desculpa, hoje é dia das mães, mas pais e mães fazem junto o papel de Deus Pai. Não é verdade? Qualquer pai e mãe aqui vai compreender muito bem como a gente, pai e mãe, como nós somos provedores. Se os nossos filhos sentam à mesa para comer, por quê? Porque eles foram buscar comida? Não, porque nós trouxemos comida. Porque alguém preparou a comida. E a gente vai dando ordens para os nossos filhos, quando eles vão crescendo, por exemplo, vista-se, mas lá está a roupa. Coma, mas lá está a comida. Vá para a escola, mas lá está o dinheiro do transporte. Lá está a matrícula feita. Leia, aqui está o livro. Provisão é algo muito claro para quem é pai e mãe. E a gente sabe que tudo aquilo que nossos filhos vão realizar na vida passa pela provisão que nós damos a eles. E é muito ruim quando uma pessoa não tem pai e mãe e essa pessoa não é provida daquilo que o ministério do pai e da mãe está encarregado de fazer. Mas eu quero lembrar os irmãos queridos. Você tem um pai? Sim ou não? E esse pai gosta de dar ordens? Obrigado, Fran, pela resposta tão rápida. Esse pai gosta de dar ordens? Sim. Sabe por quê? Porque as ordens dele são maravilhosas. São parecidas com ele. São todas relacionadas à vontade perfeita dele para nós. Eu acho lindo quando Paulo aos Efésios diz que Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Tem gente que gostaria que Deus fizesse as coisas conforme o nosso próprio conselho para ele, né? Mas ele não tem problema com isso. Ele sempre faz conforme o conselho da vontade dele. Isso nos dá muita segurança, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Deus é um pai provedor por excelência. Amém ou não? Lá estava Abraão. Tenho que oferecer meu filho, o único filho, promessa de ser pai de muitas nações. Preciso do menino para começar essa história. E aí Deus fala para eu sacrificar. Tudo bem, vou pegar a lenha, vou pegar o cutelo, vou pegar o fogo. Filho, vamos embora obedecer hoje.
que o Espírito Santo nos revele. A única coisa que nos cabe é: levante e obedeça. Porque o resto, Ele vai prover. Ok. Passe bastante tempo e vá para Mateus, capítulo 27. Vamos a uma cena relacionada à cruz de Cristo. Mateus 27. Quem não achou, só escuta. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos, seja crucificado. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada um clamava mais alto: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Tem alguma relação desse texto com o que aconteceu entre Abraão e Isaque? Vamos perceber que sim. Vem comigo. Lá, em Gênesis, Abraão tinha que oferecer o seu único filho, preparou tudo, colocou Isaque sobre o altar, e na hora H, o que fez o anjo? Abraão, pode parar. E aí Abraão olha atrás, e o que é que tem lá? Um animal, um carneiro, filho de algum outro carneirinho com a carneirinha. O que acontece agora nessa cena de Cristo e Barrabás? Essa semana fomos tomados por um toque do Espírito, mediante revelação de Deus nesse texto, em comunhão na quarta-feira com os irmãos, e eu em comunhão com um companheiro muito querido chamado João Barreto, compartilhando sobre esse texto. Você sabe o que significa Barrabás? Filho de um pai. Barrabás significa filho de um pai. Vamos à cena e que o Espírito Santo nos revele. Jesus, Barrabás. Barrabás, filho de um pai. Jesus, filho único, amado de Deus, o Pai. Pilatos, querendo se livrar da situação, propõe: ei, multidão, posso soltar um. Vocês querem que eu solte esse Barrabás, assassino, provocador, incitador de rebeliões? Ou vocês querem que eu solte
esse em quem eu não vejo pecado algum? Vocês querem que eu solte esse tal filho de um pai? Ou vocês querem que eu solte esse que é... Quem é? O filho de o pai. Que não era qualquer pai e não era qualquer filho. Lá em Gênesis, na hora H, o anjo fala: Abraão, pode parar. Aí o cordeirinho, filho de uma cordeirinha, um cordeirinho, outro pai, estava lá. Abraão não precisou matar o seu amado único filho de o pai Abraão. Mas essa outra história é parecida, mas bem diferente. Porque nessa outra história, o animalzinho, filho de um pai, chamado Barrabás, que estava preso, não foi ele que morreu. Nenhum anjo ousou chegar para Deus, o Pai, e dizer: Pai, não sacrifica ele não, está tudo bem. Ninguém ousou fazer isso, porque aquele era a provisão de Deus para nós. E aí o animalzinho, amarradinho, filho de um qualquer um lá, ouve uma notícia proclamada pela multidão toda. Vamos, multidão, você me ajuda? O que eu faço com o Barrabás? Você acha mesmo que a multidão falou desse jeito? Estava enfurecida a multidão. O que eu faço com esse aqui, Barrabás? Valeu. E o que vocês querem que eu faça com Jesus chamado Cristo? Aí a multidão estava achando que era ela que estava tomando as decisões ali. Mas por trás do que era visível naquela cena, havia uma obra eterna, planejada desde sempre, que era um pai ansioso por prover para os seus filhos o que só ele poderia prover. E sabe o que era? Tudo. Porque o único filho, em quem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, continha em si absolutamente tudo que um pai pode prover para todos os seus filhos, em todas as épocas, em todas as culturas e em todos os lugares. A multidão achou que era ela que estava resolvendo a coisa. Não era a multidão. Se o pai não tivesse dito antes, palavra de multidão nenhuma seria realizada. Mas o pai, diz Isaías, ao pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então o pai estava dizendo, quando Pilatos pergunta: vocês querem que eu faça o que com filho de um pai? Era a multidão que estava dizendo secundariamente, mas eternamente. Quem estava dizendo solta Barrabás era o pai, que acabara de eternamente prover alguém para morrer no lugar de Barrabás. E quando aquela multidão fala crucifica-o, antes da multidão falar isso, alguém tinha falado, alguém tinha determinado eternamente, o próprio pai. O próprio pai então estava dizendo, eu não consigo nem imaginar como que ele estava dizendo.
Você consegue imaginar? Vou fazer uma pergunta aos pais e mães. Você trocaria, mataria seu filhinho bonitinho, sua filhinha bonitinha, em troca de um assassino que você deseja chamar de filho? Responde com sinceridade. Primeiro, você não deseja chamar um assassino de filho, né? Nem eu. Quem é esse? Me perdoem. Quem é esse pai que deseja chamar um assassino de filho? Quem é esse pai? Eu acho que eu preciso de ajuda. Obrigado, minha filha. Repito a pergunta: quem é esse pai que deseja chamar um assassino de filho? É o mesmo pai que chama Ivana de filha, que chama Clésio de filho. Porque, na verdade, cada um de nós, antes de Cristo, era somente filho de um pai. E nós que éramos apenas carne, caídos, filhos de um pai. O Pai proveu para nós uma mudança radical e eterna. Eu vou ler para você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quantas? João 1,16 diz: e todos nós temos recebido da sua plenitude. Você sabe o que é plenitude? A gente tem recebido dele por completo. Está escrito aqui que em Cristo o Pai nos proveu de absolutamente tudo. E da plenitude dele nós todos temos recebido, não porque mereçamos, mas porque é graça sobre graça. Efésios 1,3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas, você conhece o texto, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha o detalhe importante: em Cristo. O que ele nos proveu em Cristo? Éramos Barrabáses, né, Cléber? Filhos de um pai, mas fomos transformados em filhos de Deus. Porque a preferência deste o pai foi deixar a gente solto, livre, na medida em que escolheu a morte do seu unigênito. Ele produziu a nossa libertação. Veja o que diz esse texto de João 1,13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, vamos lá? Você já conhece, né? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você entende isso? Olha, tem gente que tem problema, porque, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, as heranças que eu recebi deles são muito complicadas, e aí fica fazendo cura anterior, posterior, e não sei quantas curas para tentar se libertar da herança maldita que recebeu do bisa, tétara, tataravô de não sei quem. Desculpa. Mas se você soubesse o que está escrito aqui agora,
Se você soubesse quanto poder tem nessa verdade, quanta provisão de Deus tem nessa verdade. Eu e você podemos até naturalmente ter nascido de pai e de mãe, deste ou daquele sangue. E a gente usa até a expressão, né? Puxei ao sangue de, né? Puxei ao sangue de. Não, mas aqui o que ele está dizendo é que em Cristo, quando Deus se proveu para nós como Pai, mediante a provisão de Jesus para resolver a nossa separação dele, aqui está dizendo que nós não nascemos de sangue, nem da vontade de alguém, nem da vontade de pai, nem da vontade de mãe, e nem da falta de vontade de, para aqueles que dizem assim, meu pai não me desejou, minha mãe não me desejou. Quanta gente está preso por essa ferida, desse senso de falta de senso de pertença, na verdade. Como tem gente ferida com esse negócio, mas isso se resolve com a revelação disso aqui, de quem você nasceu. Jesus Cristo, revela, papai. Nicole, você nasceu de quem, minha querida? Nicole, você nasceu de uma vontade de Deus, tão absurdamente fantástica, que para cumprir essa vontade, Ele matou o próprio Filho. E o Filho concordou com Ele ao dizer, eu quero que se faça a tua vontade e não a minha. Agora eu pergunto aos irmãos, tem como ficar preso a alguma sensação de que falta alguma coisa? O que falta? Você tem que ver as carinhas aqui das duas ali. Nicole e a mãe. Elas estão entendendo tudo que eu estou falando. Não falta nada. Irmãos queridos, nós somos o povo que nesta terra não tem falta de nada. Porque tudo está em Cristo. Eu sei que eu estou falando isso, você tem uma guerra na sua alma. E você está pensando em coisas que você tem uma sensação de que está faltando. Eu não vou tentar explicar, eu só quero proclamar. Deus proveu tudo para mim e para você em Cristo. E a única coisa que você tem que fazer é levantar e obedecer, porque você vai achar a provisão que já está disponível. Você vai achar a provisão que está disponível. Olha o que diz Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Fala. Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então faz isso agora, papai. Espírito Santo testifica. Traz essa revelação, que nós somos filhos de Deus e o nosso Pai é um provedor perfeito. E se nós somos filhos, somos logo também quem somos? Herdeiros. De quem? Meu pai não me deixou nenhuma herança. Eu nem posso falar isso porque o meu deixou, tá? A casa que eu moro foi a herança do meu pai natural. Então, eu nem posso falar isso. Mas meu pai não sei o que, minha mãe, meu avô, minha avó, misericórdia. Abençoa seu pai e sua mãe, pelo amor de Deus. Abençoa seu avô, sua avó, sua bisavó, tataravó. Abençoa até chegar lá, não sei quantas gerações. Abençoa. Porque você está em paz agora. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém, amados? Gálatas 3, 13, 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo. Em quem? Em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Nós recebemos como provisão de Deus filiação. Nós recebemos herança. Tudo que pertence ao nosso Deus está disponível para nós. E nós recebemos o Espírito Santo, que é a mais maravilhosa das heranças. Olha para mim e fala assim: o Espírito de Deus é a minha herança. Que você já recebeu, sabia? Quem não recebeu o Espírito ainda, podemos orar para que você seja cheio do Espírito. Porque já está provido. Já está disponível. Agora, temos que nos encher desta provisão e não viver como se fosse suficiente uma pequena coisa. A imagem que me vem na cabeça é o seguinte: é uma pessoa com uma despensa lotada de comida, entra na despensa para pegar feijão, tem 85 quilos de feijão na frente dela, e ela começa e clama, dobra o joelho e diz: Pai, por que eu não tenho feijão? Tem feijão, filho. Pega. Levanta. Pega. E o que é pegar? Vamos lembrar da palavra do domingo passado? Clama. Dobra os joelhos. Ora. Busca. Obedece. A coisa mais simples é: vai ao Pai, porque a despensa está cheia. E aí Jesus diz aos discípulos em João 16:7, convém que eu vá. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não. Mas se eu for, ele virá até vocês, porque eu vou enviar ele para vocês, o Consolador. Então vamos lembrar, o que a gente recebe com essa herança maravilhosa? Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. É Deus habitando na gente. Vamos lembrar rapidamente das coisas relacionadas ao Espírito. Olha, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Foi rápido, né? Nós já recebemos todo amor. Você só pode dizer amém, por favor, se você crê? Não raciocina muito, não. Só crê. E fala amém se você crê, combinado? Nós já recebemos amor. Nós já recebemos alegria. Nós já recebemos paz. Olha que boa notícia, já recebemos paciência. Não fala comigo que você não está sentindo a paciência. Porque eu não estou perguntando se tu está sentindo. Eu estou perguntando se tu crê, filho de Deus. Estou pregando para mim também, tá? Hein, minha aluna? Recebeu paciência para lidar lá com as aulas, com aquela galera? Alguém crê nisso, irmãos? Só crê, pelo amor de Deus. O fruto do Espírito está disponível. É dele, ele habita na gente, está disponível, sim ou não? Recebemos longanimidade, paciência, benignidade, capacidade de ser gentil, bondade, capacidade de fazer o bem. Nós recebemos fé. Então quando eu falo pode crer, então pode ou não pode? Por que a gente sabe que pode crer? Porque o Espírito gera fé. Recebemos mansidão. Ainda bem que é crer, né, galera? Recebemos mansidão. Esse amém da Nicole foi grande, viu? Muita fé aí, viu? Recebemos temperança, domínio próprio.
Todas estas coisas relacionadas ao caráter de Cristo estão providas para nós pelo Espírito de Cristo. Entende, meus irmãos? É uma provisão, já foi disponibilizado. Mas acontece que às vezes quando a gente precisa pegar na despensa, a gente não lembra que está na despensa. A gente não acredita que está na despensa e deixa a nossa carne controlar e dominar a situação. Mas pelo amor de Deus, se lembre. Aliás, eu vou ousar dizer uma coisa para você. Não tem mais nada para Deus prover para nós que Ele já não tenha provido. Eu vou repetir. Aliás, repete comigo. Não tem mais nada para Deus prover para nós que Ele já não tenha provido. Agora, tem muita coisa para experimentarmos, hein? Entende? Está determinado, está provido, dispensa cheia. Agora, se você perguntar para mim, Tony, você está experimentando tudo isso? Aí eu vou dizer para você, eu sou um dos caras com problema de dispensa, de enxergar a dispensa. Eu preciso de revelação. Você também? Você precisa que Ele abra os olhos, que Ele faça o nosso ouvido ouvir, que Ele faça essas coisas penetrar no coração. Sim ou não? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Nem bota aqui, viu, por favor. Porque eu quero que todo mundo abra a Bíblia. Obrigado, Isaac, por esse serviço precioso que você presta. Haroldo falou de uma oração de Paulo semana passada. Eu quero concluir esta manhã com outra oração de Paulo. Efésios capítulo 1, verso 11 em diante. Aliás, irmãos, quem não ouviu a palavra ministrada domingo passado, eu recomendo muito que você escute algumas vezes, tá? Aleluia. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Nele, Efésios 1:11, nele, se referindo a Cristo, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Não fecha a Bíblia não, que eu vou continuar, mas quero comentar esse versículo. Sabe, o Espírito Santo é o nosso selo. Sabe o que faz um selo? Determina a posse. Quando você recebe o Espírito Santo, sabe o que Deus está dizendo? Fala alto. Sabe o que Deus está dizendo? É meu. De quem você é? De quem você é? O Espírito Santo foi dado. Vamos continuar. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja, Deus, sabendo que qualquer coisa nossa é incapaz de garantir que vamos permanecer até o fim, Ele nos deu algo dele para garantir. Ele colocou o Espírito Santo, Ele mesmo veio morar dentro da gente. E naquele dia, quando Ele for recolher os seus que estão sobre a terra, o que Ele vai procurar? Se o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, Ele vai procurar as minhas boas obras. Esse aqui fez coisas boas, eu vou pegar. Esse aqui não fez, eu não vou pegar. O que Ele vai procurar?
Alguma coisa que eu dei para ele? O que é que ele vai procurar? Quem tem o selo, quem tem o penhor, quem tem o Espírito. E esse é o Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai. Está tudo ligado. Veja, irmão querido, está providenciada a garantia. Dá para viver feliz? Parece que a Fran entende mais rápido, né, Fran? Você anda orando muito, hein? Dá para viver feliz ou não? Hein, André? Dá para viver feliz? Eu tenho o Espírito Santo. Por graça de Deus. Você tem o Espírito Santo? O que ele vai procurar? Ele vai procurar obras, performance. Ele vai procurar relatórios. Ele vai procurar o selo. Mas quem colocou o selo? Ah, eu coloquei o meu próprio selo. O que ele vai procurar? O selo que ele mesmo colocou. A gente devia ser o povo mais sorridente da terra. Devia ou não devia? Estou pregando para mim também, pode ficar tranquilo. Aliás, a gente sempre pega primeiro para a gente, né? Continuando, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí ele vai descrever o que ele ora. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não posso parar. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua destra nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Uma explosão. Não tem nem ponto. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Senhor, faz eles saberem, faz eles conhecerem. Abre, Senhor, o entendimento, para eles saberem o tamanho da herança, a grandeza do poder. Faz eles pararem de viver como se não tivessem. Faz eles pararem de orar como se não fosse real. Faz eles pararem de se relacionar como se já não estivesse tudo pronto. É outro tipo de gente, Pai. Pai, eu oro para que eles saibam, para que a revelação venha, para que os olhos sejam abertos. Pai, eu oro. E eu estou orando agora também, você está orando comigo? Está dando agonia dentro de você, não? Está dando um negócio aí? É o Espírito Santo produzindo desejo pelo que temos, para que a realidade da dispensa se torne a realidade da experiência. Ei, sejam iluminados os olhos do coração. Você sabia que coração enxerga? Deus não espera que você veja com sua mente, porque essas coisas são incompreensíveis. Deus está desejoso de produzir uma revelação no seu coração, porque ainda que as circunstâncias digam o contrário, você vai andar pela revelação que tem no coração, por aquilo que o Espírito gerou no âmago do seu ser, não na superfície do seu ser. E o Espírito Santo, ele gera essa revelação, ele produz essa revelação. Amém, amados? E nós podemos orar como o apóstolo Paulo. Nos dá sabedoria, nos dá revelação do pleno conhecimento dEle. Tudo está nele, o segredo é Cristo, está tudo nele, ele já nos foi dado. Eu era o Barrabás,
Barrabás foi preservado, Cristo não foi preservado, justamente para que Barrabás pudesse se tornar filho de Deus. Isso está tudo resolvido. Hein, Sidão? Está tudo resolvido. Você sabia que Jesus gritou na cruz, está? Ele não gritou na cruz, falta pouco. Hã? Foi isso que ele gritou na cruz? Pai, agora falta pouco. Fui. O que é que ele gritou na cruz? Grita, igreja, o que é que ele gritou na cruz? Está consumado, está feito, está completo. E aí ele vem e pacientemente lembra aos discípulos que tudo fazia parte do que ele já tinha dito e avisa: fica em Jerusalém, fica juntinho lá, porque quando ele chegar vocês vão ver. Oh, Espírito Santo, chega aqui hoje. Oh, Espírito Santo, chega aqui. Oh, Espírito Santo, chega aqui. Aparece aqui. Realiza aqui. Mostra aqui. Porque já tenho tudo. Eu vou citar apenas para que a fé brote no seu coração pelo Espírito. O Pai proveu Ele mesmo. O Pai proveu a herança, a garantia. E junto com Ele, o Pai proveu vida eterna. Você hoje já tem vida eterna, está em João 5:24. Diga: eu tenho vida eterna. Você vai ter ou tem? Vai ter ou tem? Tem certeza? É só ler João 5:24. Está escrito: aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Eu não vou ganhar a vida eterna. Eu tenho a vida eterna, mas eu vou gozar a vida eterna. E vai ser maravilhosa. Amém. Fala: em Cristo as coisas velhas passaram. Você ainda tem muita fé na coisa velha. Em vez de ir na despensa, vai no porão. Que escolha tola. Para de ir no porão. Vai na despensa. Porque a coisa velha passou. Hoje eu brinquei aqui com a Neilza, quando o Francisco falou: que privilégio, não? Falou assim: eu já falei com a minha mãe hoje, eu brinquei com a Neilza, a minha não me responde. Não sei por quê. Por que eu posso até brincar com isso? Os irmãos que conhecem a história sabem do que eu estou falando. Eu sou um daqueles que perdeu pai e mãe num acidente de carro ao mesmo tempo. E eles estão muito bem, obrigado. E ela não tem tempo de me responder. Até porque eu não oro nada para ela, fique tranquilo. Eu só oro para Jesus. Ufa, né? É bom deixar claro na internet isso. Fique registrado, eu só oro ao quem está vivo e ressurreto. Mas porque ano passado, ano retrasado, isso já tem 20 anos? Sei lá quanto. Eu não preciso ficar lamentando aquele acidente terrível. Eu posso celebrar que um dia vou encontrá-los. Porque as coisas velhas passaram. Eu quero fazer um convite para você nesta manhã. Chega em casa hoje e queima o porão. Posso falar igual Haroldo agora, não foi? É de tanto ficar vendo, né? Queima o porão! Deus me ajude. Vou receber alguma ligação hoje quando chegar em casa. Queima o porão! E abre a
Fala, povo lindo, abre a despensa. Porque a coisa velha hein, Ivana? Passou, Ivana. Está escrito que Ele nos transportou do império das trevas. E nesse texto aqui diz assim, ó, Ele nos tirou da potestade das trevas. Olha, gente, o braço de Jesus é mais forte do que o braço de qualquer técnica de exorcismo, de qualquer ministério de cura e libertação. O braço do meu Jesus me arrancou do poder das trevas. Isso é um fato irrefutável. Ele me arrancou. E eu e você somos livres. Que Deus use os muitos ministérios de cura e libertação para ajudar pessoas a enxergarem isso. Amém? Mas que nenhum de nós ache que ainda está faltando alguma coisa acontecer. Não está faltando nada acontecer no mundo espiritual. Só precisa se tornar real aqui, entre nós. Amém. Amém. Você sabia? Está escrito que Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro para que pudéssemos viver em justiça. Você sabia que santidade é a nossa praia? Santidade é a nossa cara. Tem gente que fica clamando, meu Deus, quem sabe um dia. Deixa eu te contar que Ele já levou sobre si os pecados e Ele já nos deu a capacidade sobrenatural que está na verdade no Espírito Santo. Não em mim mesmo, mas no Espírito Santo que habita em mim. De me fazer viver em santidade. Você pode dizer não ao pecado? Ai, que demora. Responde, povo lindo. Pode dizer não ao pecado? Por que você pode? Porque você é o cara? Por que você pode? Porque Ele já resolveu o pecado. Ele condenou o pecado na cruz. Amém? E vai ter um dia que nós vamos ficar completamente livres da presença do pecado, tá? E eu aguardo esse dia ansiosamente. Alguém mais aguarda comigo? Porque estamos livres do poder do pecado, mas ainda estamos sujeitos a pecar. Mas vai ter um dia com o corpo glorificado que o pecado não vai mais ser possível na vida da gente. Ah, como eu aguardo esse dia. Eu quero dizer, porque recebi essa palavra do Senhor. Está escrito em Isaías que Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Existe saúde emocional na provisão do Pai. Existe saúde emocional na provisão do Pai. Eu quero te abençoar com a revelação da saúde emocional na provisão do Pai. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, com a fé de que todas as dores e todas as enfermidades de alma foram resolvidas. Graças a Deus pelos ministérios que Deus usa para nos levar à revelação disso, para nos ajudar a entender. Graças a Deus. E por favor, deixe-se tocar pelos ministérios, mas pelo amor de Deus, antes de qualquer coisa, creia. Hoje é dia de crer. É dia de pegar. Eu não lembro a palavra que Haroldo usou em inglês. Eu não vou falar não, porque essa semana ele elogiou meu inglês, eu vou deixar com elogio antes que eu fale besteira. Mas pega! Pega! E gruda isso aí que você está ouvindo, amém? Tem saúde, tem perdão, tem amigos. Você sabia que tem amigos na provisão do Pai? Dá uma olhadinha para trás, para frente, para o lado, para o outro lado. Tenho amigos, família, bora. De novo, tenho amigos. Por quê? Fez quase tudo? Ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barata. Come então!
come não, pelo amor de Deus. Olha o que o biólogo está falando. Chega de não saber. Eu tenho muito amigo. Uns grandão, uns mais magrinhos, uns careca, outros cabeludo. Mas eu tenho muito, porque Ele, Jesus Cristo, desfez a inimizade, reconciliando todos nós com Ele mesmo. Ele nos aproximou uns dos outros. Diga, eu tenho amigos. Agora vá correr atrás dos amigos que você tem e pare de ficar esperando dentro de casa. Amém. Vou encerrar, prometo. Sabe o que é que você tem e eu também? E isso para mim é a coisa mais inexplicável de todas as que eu disse aqui. Ouça João 17, 23. Ioiô, pode vir, Ioiô. Vambora, Ioiô. Vamos celebrar, vambora. João 17, 23 diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Olha essa frase, está me ouvindo ainda? Não olha para Ioiô não, olha para o feio aqui primeiro. Está escrito assim, ó: e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Guilherme. É Guilherme? De Itatiba? Ronaldo. Mas Jesus não esquece seu nome, viu, Ronaldo? Ele é melhor que eu, ó. Ô, Ronaldo, você sabia que Jesus ama, que Deus, o Pai, ama você igual ama Jesus Cristo? Rapaz, a mínima resposta que você tinha que dar é esse sorriso mesmo. Eu estou vendo uns sorrisos tão bonitos. Sorria. Sorria. Como Ele pode me amar igual ama Jesus Cristo? Se Jesus Cristo é o perfeito, Deus como Ele, eu não sou Deus como Ele, eu não sou perfeito, eu estou a uma infinita distância disso. Mas Ele, por escolha dEle, resolveu me amar igual ama o perfeito. Não era para viver sorrindo? Isaac, põe aí na tela, por favor. Isaías 45, 22. Vamos ficar de pé? Levanta, obedece, porque a provisão está aí. Amém? Já está aí? 1, 2, 3 já, todo mundo lê isso aí. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O que é que a gente vai fazer agora? Olha para Ele. Jesus, querido. Pode olhar. Olhe pela fé. Olhe pela fé. Veja-o. Veja-o como a provisão de Deus, perfeita, completa. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós enchemos esse lugar aqui de gratidão hoje. Quem está comigo nisso, comece a agradecê-lo. Obrigado pelo perdão, obrigado pela libertação, obrigado por acabar com o meu passado ruim, obrigado por prover um futuro eterno para mim, obrigado pela filiação, obrigado pela herança, obrigado, 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 obrigado. Obrigado pelos amigos, obrigado pela família.